Não foi Deus que veio destruir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Em verdade vos afirmo, enquanto céu e terra existirem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas digo a vocês, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quer te emprestar. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem seus inimigos, abençoem aqueles que vos amaldiçoam, façam o bem aos que vos odeiam, e orem por aqueles que vos perseguem. Assim, serão filhos do Pai que está nos céus, pois ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa terão? Não fazem isso também os publicanos? Se vocês cumprimentarem apenas seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando forem injuriados, perseguidos e caluniados por minha causa. Alegrem-se e exultem, pois grande é sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como poderá ser restaurado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de um alqueire, mas sim num lugar alto, onde ilumina a todos na casa. Que a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Cuidem de não praticar a caridade diante dos outros para serem vistos. Caso contrário, não terão recompensa do Pai. Quando derem esmolas, não façam como os hipócritas, que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Já receberam sua recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que preferem orar nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos. Eles já receberam sua recompensa. Quando orarem, entrem em seu quarto, fechem a porta e orem ao Pai em segredo, e o Pai que vê em secreto os recompensará. Evitem repetir palavras sem sentido, como fazem os gentios, que acreditam que serão ouvidos pela quantidade de palavras. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que necessitam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O semeador saiu a semear. Ao lançar as sementes, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois o solo era raso. Mas quando o sol se levantou, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra semente caiu entre espinhos, que cresceram e a sufocaram. Mas uma parte caiu em boa terra e produziu uma colheita abundante. Um grão deu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Falo em parábolas porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem,
mais lhe será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Assim se cumpre neles a profecia de Isaías. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não perceberão. Pois o coração deste povo se endureceu, seus ouvidos se fecharam, e seus olhos se cerraram. Bem-aventurados os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouvem, mas não o puderam. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando todas estão fora, ele vai à frente, e as ovelhas o seguem, pois conhecem sua voz. Não seguirão um estranho, ao contrário, fugirão dele, pois não reconhecem a voz de estranhos. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as ataca e as dispersa. O mercenário foge porque trabalha apenas por pagamento e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Também a elas devo conduzir, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. A história do homem rico fala sobre a insensatez de acumular tesouros terrenos. Ele, em sua prosperidade, disse a si mesmo: construirei celeiros maiores para armazenar minha abundância. E então descansarei, comerei, beberei e me regalarei. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta noite sua alma será requerida. E o que você preparou, para quem ficará? Assim ocorre com quem acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Por isso eu lhes digo, não fiquem ansiosos quanto ao que comerão para sustentar a vida, nem quanto ao que vestirão para cobrir o corpo. Pois a vida vale mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Observem os corvos. Eles não semeiam nem colhem, não têm celeiros nem armazéns, mas Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um palmo à sua altura? Se vocês não conseguem fazer sequer as pequenas coisas, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que comerão ou beberão, e não se preocupem, pois o mundo busca essas coisas,
mas o Pai sabe do que vocês necessitam. Busquem antes o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não temam, pequeno rebanho, pois o Pai teve prazer em lhes dar o reino. Vendam o que possuem e deem esmolas. Façam para si bolsas que não se desgastam, um tesouro nos céus que não se esgota, onde ladrão algum se aproxima e traça alguma destrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, ali estará também o coração de vocês. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará em seu trono glorioso. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, e dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Necessitava de roupas e me vestiram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive preso e foram me visitar. Então, os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou quando te vimos doente ou preso e te visitamos? O rei responderá: Digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Era estrangeiro, e não me acolheram. Necessitava de roupas, e não me vestiram. Estive doente e preso, e vocês não foram me visitar. Eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Em verdade vos digo, o que vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos, deixaram de fazer a mim. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Seja bem-vindo à Forja do Ser. Hoje exploramos as profundezas das palavras que ecoaram por milênios e continuam a guiar o coração humano. Reflexões eternas sobre humildade, compaixão, fé e amor ao próximo. Esses ensinamentos não são apenas fragmentos de sabedoria. Eles representam um chamado à verdadeira transformação interior. São faróis, iluminando o caminho para aqueles que buscam propósito além das posses e das ambições passageiras. Para aqueles que entendem que a verdadeira riqueza não reside nas coisas que possuímos, mas naquilo que nos tornamos. Por trás de cada ensinamento existe um convite, a oportunidade de olhar para dentro de si mesmo, de confrontar suas sombras, de rever seus valores e de perguntar sinceramente: o que estou fazendo para tornar o mundo um lugar melhor? Como estou contribuindo para que o próximo seja elevado, para que a dor seja aliviada, para que a justiça prevaleça? Essas perguntas são essenciais para qualquer ser humano que deseja viver de forma autêntica e profunda, porque ao nos dedicarmos a responder a esses questionamentos, passamos a moldar não apenas nosso próprio destino, mas o de todos ao nosso redor. Talvez seja isso que as histórias antigas e as palavras dos grandes mestres desejem nos ensinar, que ao final de nossa jornada, não seremos lembrados pelo que acumulamos, mas pelo que fizemos pelos outros, pelo amor que espalhamos e pelas marcas de bondade e de verdade que deixamos no coração das pessoas. E cada um de nós, ao acolher essas mensagens, se torna um elo essencial nessa corrente de luz, sabedoria e transformação. A vida nos chama a transcender o egoísmo, a combater o orgulho, a domar os impulsos que nos afastam do amor verdadeiro
Finalizamos esse vídeo com um convite para que você se torne o herói da sua própria jornada. Inspire-se nos ensinamentos que foram compartilhados e leve consigo a chama da transformação. Todos os dias, escolha ser mais do que você foi ontem. Lembre-se, o mundo precisa de exemplos vivos de compaixão e coragem. Que você seja essa luz, essa inspiração, essa força que ecoará além dos tempos e das gerações. Porque, na forja do ser, cada um de nós é um aprendiz da vida, e nosso maior dever é moldar a nossa alma como quem lapida uma obra de arte. Então, até a próxima reflexão. Que a sabedoria e a serenidade estejam sempre com você. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe, curta e continue essa jornada ao nosso lado. Afinal, a forja do ser é apenas o começo de uma longa e grandiosa transformação.